Você sabe o que é a estrutura de um verbo? Bom, para explicar a estrutura do verbo, nós precisamos entender que cada forma verbal é composta por partes que indicam seu significado e também como que ele se relaciona com tempo, modo, pessoa e número. O verbo é dividido em três partes. A primeira delas é o radical. O radical é a base do verbo, ou seja, a parte que contém o seu significado principal. Olha os exemplos abaixo. O verbo falar possui esse radical. O verbo comer possui este radical. E o verbo partir possui este radical. O radical acompanha o verbo dentro da sua conjugação. Por exemplo, o verbo falar. Eu posso ter fale, posso ter falei, posso ter falou. Observe que o radical acompanha exatamente a conjugação dos verbos. Isso não acontece quando o verbo é irregular, ou seja, a conjugação do verbo vai manter o seu radical quando o verbo for regular. Quando ele for irregular, isso altera. Olha o verbo dizer. Se eu passo ele para a primeira pessoa do indicativo, ficaria digo. Ou então, se eu passo para a terceira pessoa do singular no indicativo, ficaria disse, ele disse. Então, no verbo irregular, o radical altera. A segunda parte da estrutura de um verbo é a vogal temática. A vogal temática aparece depois do radical, e ela indica qual é a conjugação que o verbo pertence. Neste caso, nós temos três conjugações. A vogal temática, terminada em A, está dentro da primeira conjugação, como, por exemplo, os verbos falar e estudar. A vogal temática E está na segunda conjugação, como, por exemplo, os verbos comer e correr. A vogal temática I está na terceira conjugação, como, por exemplo, com os verbos partir e dormir. Quando nós temos a combinação do radical juntamente com a vogal temática, nós chamamos isso de tema. A terceira parte da estrutura de um verbo são as desinências. Essas desinências aparecem após o tema. Lembrando que tema, nós falamos aqui, é a combinação do radical com a vogal temática. As desinências vão indicar modo e tempo verbal e também número e pessoa, certo? Olha só o exemplo com a forma verbal, com o verbo, sorrirei. Sorrirei vem do verbo sorrir. Nós temos este radical, nós temos a vogal temática I, mostrando que está na terceira pessoa, tá? Está na terceira conjugação, melhor dizendo. Nós temos esta desinência modo temporal, sorrirei, indicando que é futuro do indicativo, e também a desinência número pessoal, o último I, indicando que é na primeira pessoa do singular. Então ficaria eu sorrirei. Um outro exemplo com o verbo falávamos. Falávamos vem do verbo falar. Nós temos este radical, a vogal temática A, indicando que está na primeira conjugação. Nós temos a desinência modo temporal vá, indicando que está no pretérito imperfeito do indicativo. E também a desinência número pessoal mos, indicando que está na primeira pessoa do plural. Então ficaria nós falávamos. Vamos fazer uma revisão com algumas perguntas. Qual é a parte do verbo que contém o seu significado básico e principal? Nós vimos que a parte do verbo que contém esse significado básico e o principal é o radical. A vogal temática identifica os verbos da primeira conjugação. Nós vimos que os verbos que estão na primeira conjugação, a vogal temática vai ser a letra A. Então, essas são da primeira conjugação. Quando tem a letra E, são da segunda conjugação. E quando tem a letra I, são da terceira conjugação. Na forma verbal sorrirei, qual parte indica o tempo futuro do indicativo? Observe que não pode ser o radical e muito menos a vogal temática. Então tem que ser a desinência modo temporal ou então número pessoal. E aí nós vamos marcar nesse caso a letra C. Por quê? Nós estamos falando sobre o indicativo. Esse indicativo é o modo. E qual vai ser o tempo? Futuro. Então, neste caso, não pode ser desinência número pessoal. Em falávamos, qual é a desinência que indica a primeira pessoa do plural? Nós vimos que neste caso teria que ser mos. Por quê? Nós temos esse daqui é o radical, esta é a vogal temática e esta daqui é a desinência modo temporal.